Hoje a gente vai falar de uma coisa bem básica, né, do cinema, que é a transformação, né, de uma linguagem para outra. Ou seja, você pegar livro ou HQ e transformar em filme. O que leva isso, né? Qual que é o processo, né? Então, Como os estúdios fazem isso? Ou seja, o que eles levam em conta? exato. E aí, nessa brincadeira, a gente vai falar de 3 boas adaptações, vamos tentar levantar 3 adaptações ruins, o que não é muito difícil nos dias de hoje, né? Então, acho que a grande sacada hoje, o grande exemplo que a gente pode dar de 22 filmes é a Marvel, né? A Marvel é uma grande... Ela conseguiu trazer os heróis dela de forma bem clara e palatável para quem assiste. Né? Apesar da gente ter essa coisa, nossa, palatável sensacional, culto esse rapaz. Hein? Então, ó, apesar da gente falar, nossa, a Marvel é sensacional, a gente também tem uns exemplos ruins dentro dos próprios filmes da Marvel, que entram nesses 22 do universo Marvel. A gente tem Hulk, a gente tem Demolidor, né, que manchou a carreira do Ben Affleck. Nick Fury. A gente tem o Homem-Aranha japonês, né? Tem várias adaptações da Marvel que são muito ruins, né? Então, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. O X-Men 3, né? O confronto final, que até o Dias do Futuro Esquecido apagou. Então, o que acontece? A Marvel hoje, ela só consegue fazer isso porque ela se tornou parte da Disney, né? E aí a mamãe Disney foi lá e comprou os direitos de todos os filmes de volta agora. Eles estão tentando readquirir, né? Aos poucos, que nem agora, com a compra da Fox, por exemplo, voltaram X-Men, Quarteto Fantástico, Galactus, né? Tudo. Né? Então, assim, Surfista Prateado. Então, veio uma leva que antes pertencia à Fox e que eles não podiam mexer. E por que a Marvel fez isso? Por que a Disney determinou com a compra da Fox? Porque a Fox não tinha essa preocupação em seguir o roteiro do quadrinho. Que acho que é o que o fã do quadrinho mais quer no cinema, do quadrinho e do livro, é isso, então, a adaptação. Aí a gente vai entrar na parte prática da coisa, né? Porque quando um estúdio resolve adaptar uma HQ, o primeiro problema é o que os produtores querem, né? Exato. Eles não pensam assim, o que o fã quer. Exato. O primeiro pergunta assim, o que o produtor ele quer? O produtor, se a gente bem lembra do Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, que tem o Homem-Areia, o Venom e o filho do Duende Verde, né? O filho do... Então, que nem existe daquele jeito nesse quadrinho, mas beleza. Quando eles fizeram isso é porque os produtores queriam que tivesse 3 vilões. Na realidade, eles queriam até mais, né? O problema é a forma como foi feito. A forma que você faz isso, né? Que não é bom, não é de acordo com o quadrinho. Na verdade, e teve uma coisa assim, eles incluíram o Homem-Areia na morte do tio Ben. Ficou muito, não tinha nada zoado, né? Então, o Ed namorando uma Gwen Stacy, né? Que nem tinha aparecido ainda, porque não tinha sido nem apresentado. Nem tinha sido apresentado. Os caras já começaram direto com a Mary Jane, tipo, pagaram a Gwen, de repente trouxeram a Gwen, que querendo ou não, eu gosto muito da Mary Jane, né? Ela define o Peter como um homem também, como um herói, mas a Gwen definiu o Peter como Homem-Aranha, né? A morte dela. Que inclusive eles tentaram corrigir isso no Homem-Aranha 2 do Ultimate, o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Que no momento que a Gwen morre é um problema. Na realidade, então você, voltando ali, você tem um estúdio, né? Aí você tem a ideia do que o estúdio quer. Aí o diretor... tem o orçamento. Aí tem o orçamento que ele tem que... O que eles querem tem que encaixar no orçamento. Aí tem o tempo de filme. Daí você pega, contrata um diretor. A imagem que o diretor tem do filme, às vezes não combina com a imagem que a produtora e o roteirista está pensando. Aí você tem que trocar ou o roteirista ou o diretor. Então aí vai ficando aqueles recortes. Isso aconteceu, se a gente for pensar, Vou falar um clássico agora, vocês vão dar risada. Batman dos Mamilos.
que é o Batman 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 e Robin. Robin. O Batman Eternamente também dá pra encaixar ali, não é tão É o Schumacher, né? George Schumacher. George Schumacher. O que acontece? Você tinha um baita de um elenco. Você tinha George Clooney como Batman, o melhor queixo de Batman da história do cinema. Você tinha um Robin construído. Você traz um Alfred já desde o primeiro Batman. É o mesmo Sim, desde o Alfred, Michael Keaton. né? Desde o Michael Keaton. Você traz um Arnold Schwarzenegger para ser o Sr. Frio, que na época o cachê do Schwarzenegger não era pouco. No mesmo filme você coloca um Bane, que também era para ser um vilão, que deveria ter um filme só para ele. E você coloca uma Era Venenosa. Era um filme também que era para funcionar muito bem. Nada funciona, né? E nada funciona. Qual que foi o problema? Os caras saíram muito rápido daquela pegada do Batman, do Michael Keaton, que era o Batman Do Tim Burton, do né? Tim Burton de 89, depois o Batman com a Michelle Pfeiffer como Mulher Gata e com o Pinguim. Pinguim, Danny DeVito. Do Danny DeVito, então você assassina esse legado trazendo um Batman muito, muito estranho, né? E se você pegar o terceiro Batman ali, que é o Batman... É que na realidade foi legal, eles assim. resolveram diminuir a faixa etária, né? Para Isso. atingir um público mais E aí, jovem. qual que foi o problema? Você diminui isso, e aí um público que estava concentrado no Batman clássico vai assistir. Eu, quando era criança, nossa, achava Batman e Robin sensacional. Pra mim, com 8, 9 anos, era sensacional. Pô, filmão. Depois você começa a olhar e falar, meu Deus do céu, o que os caras fizeram, né? Que estranho, Então, né? esse é um furo. E aí, continuando falando de furos, fechando no último furo, eu acho que o grande furo hoje de adaptação literária que a gente pode colocar é o Percy Jackson. Né? Porque como professor de história fala assim, Percy Jackson, os livros do Rick Riordan são muito bons. Ele encaixa muito bem em todo. Então, mas aí é aquele tal negócio. A produtora ela fala assim, olha, eu quero tal ator como o personagem principal. Então, o diretor, ele fica refém de quem produz, quem tá bancando. Exato. Então, quando a gente fala assim, putz, falar que o diretor era tão bom, que o diretor fez tantos clássicos, o diretor fez isso, fez aquilo, não sei o quê, e faz isso, né? Mas é porque ele fica refém da produção. Da equipe externa, esse que é o problema. Ele não é dono do filme, né? Ele só vai orientar ali na hora da gravação. Exatamente. E aí você pega, por exemplo, Percy Jackson, uma sacada muito boa, né? Só que eu acho que eles pecaram porque o Percy Jackson ele tinha que entrar no seu contrapartido de magia, que é o Harry Potter. Como que o Harry Potter é construído? Você escolhe um elenco juvenil e vai trabalhando rápido, porque aquele elenco vai crescer. Vai crescendo. E acho que foi isso que eles não pensaram, e acabou assassinando o Percy Jackson no cinema, foi isso. Um dos problemas é assim, o personagem ele tem uma idade, o ator é muito mais velho. Exato. No primeiro filme, já no primeiro filme... Que não aconteceu, por exemplo, no Harry Potter, né? Porque o trio... O trio, ele vai crescendo, você percebe ele crescendo durante os filmes. E já é uma coisa que, tipo assim, quando eles contrataram as crianças, todas as crianças, não só o trio, eles já sabiam que eles iam precisar daquelas crianças até o último filme. Então eles foram correndo. Por isso que a gente tinha lançamento de Harry Potter quase que anualmente no final, né? Porque se você demorasse muito, acho que quando o Harry Potter foi finalizado, o Daniel, a Emma e o Rupert, eles já estavam beirando ali os 20, 21 anos, né? Então dava. O Rupert, por exemplo, ele já estava com cara de homem. O Daniel e a Emma nem tanto. A Emma dava para disfarçar na maquiagem, ela já estava com uma feição de mulher mesmo, né? Mas o Rupert já não dava mais para disfarçar. Se tivesse mais um Harry Potter ali, acho que ia complicar a coisa. O problema é sempre assim, quando você pega um livro, quem escreveu o livro, ele imagina assim, o cara é alto, vou dar um exemplo do 007, né? Uhum. É um cara moreno claro, de olhos azuis acinzentados, né? Cabelos negros, e enfim, tem um charme irresistível, não sei o quê. E de repente, quando você entra... por que houve tanta crítica no Daniel Craig? Uhum. Porque ele não tem nada a ver com a descrição do Ian Fleming Exato. nos livros. Exato. Então, por exemplo, quem gosta dos livros
não vai se dar tão bem Não, como o Daniel Craig. Fala assim, não, tudo bem, ele podia ser o 005, o 006, o 008, Mas 007 não dá. 007 não. Então, mas aí se você for pegar agora partindo pro lado dos filmes que deram certo, acho que já citei o Harry Potter, a gente citou os filmes da Marvel, mas eu acho que uma das grandes adaptações de quadrinho, de obra literária que a gente tem, mas que a galera não pensou nessa questão da idade, Crônica de Nárnia. Crônica de Nárnia, apesar de alguns canais aí falarem, tava fora de ordem, não tava fora de ordem coisíssima nenhuma. Os estúdios estavam filmando na ordem que as crônicas foram escritas, porque Leão Feiticeiro Guarda-Roupa é a segunda crônica, mas ela foi a primeira crônica, a primeira crônica a ser escrita. O Sobrinho do Mago, que é a primeira, ela foi a penúltima a ser escrita, então ela é um spin-off para explicar a última crônica. Então o que acontece? Eles não pensaram nisso, né? Queria dar esse sucesso que eles não estavam projetando. Eles lançaram o primeiro filme, vamos fazer aqui para ver se ganham dinheiro. No segundo filme, quando eles foram terminar, que é o Príncipe Caspian, as crianças já estavam mais encarejadas. No terceiro filme, que era pro Reginaldo e a irmãzinha caçula deles, a Lúcia, ainda tá ali nos 12, 13 anos, a menina que faz a Lúcia já tem 16, né? Então assim, é uma ótima adaptação, mas os caras não pensaram. Graças ao bom Deus, a Netflix vai adaptar aí, né? Então acho que vai ficar muito bem feito em formato de série. Eu acho assim, o maior problema que se tem quando você vai adaptar mesmo é pegar o caso do Crepúsculo. Se você vê lá que ele irradia como um diamante, e daí o pessoal fala assim, nossa, parece cara purpurinado, né? Mas o diamante irradia do jeito como ele tá no filme. Então, a visão, às vezes, a visão do diretor e o que ele tem para gastar de efeito especial não encaixa não encaixa na descrição que foi feita no livro. Então, às vezes as pessoas elas são muito críticas, muito ferrenhas e não olham e esquecem da dificuldade que tem. É óbvio que isso não vai tirar do filme ser ruim. Exato. Né? Mas o problema não é ser bom ou ser ruim. Vamos dizer assim, o detalhe está quanto de efeito especial, né, eu posso gastar, quanto de dinheiro eu posso gastar. Eu acho que que dá bem isso, né, que a gente pode ver, é assim, se você pega O Senhor dos Anéis, né, os efeitos especiais e até a adaptação, é óbvio que as contagens, por exemplo, a contagem de 50 anos foi reduzida para uma semana, a contagem disso foi reduzida. Exato. Mas foi uma adaptação, porque você ia enrolar no cinema 50 anos como? Você ia falar que as pessoas, né? Não ia funcionar, por exemplo, você colocar lá 50 anos depois, no Senhor dos Anéis funciona. Eu acho que Mas a adaptação ficou legal. Batendo nessa ideia de misticidade da Terra-média, a gente tem uma outra que foi muito mal feita, que até sempre quando eu entro no Facebook Netflix eu coloco, faz Eragon Netflix. Eragon, se você pegar o livro escrito pelo Christopher Paolini, é assim, uma descrição totalmente diferente do ator que eles colocaram. A Arya que está no filme não tem nada a ver com os elfos que você está esperando, né? Então assim, o que acontece? Também tem aquele momento em que o diretor, ele opina que ele não quer aquele tipo de ator. Às vezes o roteirista pega, ele reduz o livro, né, no roteiro de 2 horas, e o diretor pega e fala, não, isso eu não quero. Também tem a mão do diretor muitas vezes que arrebenta com a adaptação. Então, pessoal, fica aí para vocês, né, sugestões de vídeos podem colocar aí embaixo, teorias, né, algum filme que a gente esqueceu, se vocês querem. Antes de reclamar de adaptação, né? Isso. Pensa bem, né? Assiste como diversão. Vamos assistir como diversão, porque também tem toda uma vida envolvida atrás de cada filme, famílias, né, que acabam dependendo desse trabalho. Beleza? Então fica aí o nosso muito obrigado para você que assistiu. E aí, vamos para a próxima, uma outra oportunidade. Para quem gostou, assina. Se inscreve, dá um joinha aí para dar uma força.